Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Já chegamos ao quarto bimestre e é a hora da revisão. Vamos lá. Aula 8, hein? Vamos lá. O que a gente viu nesse bimestre, pessoal? Vamos lá. Primeiro a gente viu que é reportagem, tá? O gênero textual reportagem. Características que a gente observou, né? É um texto que informa e ao mesmo tempo emite uma opinião, assinado pelo repórter, que apresenta título principal, título secundário, lead, corpo de texto e estratégia de argumentação para comprovar o que está sendo falado na reportagem, certo? E que são as características? Escrita em primeira e terceira pessoa, títulos e intertítulos, linguagem simples, clara e dinâmica, objetividade e subjetividade. Isso aí vai depender se eu quero escrever meu texto em primeira ou terceira pessoa. Se eu for escrever em primeira pessoa, eu vou botar as impressões pessoais. O repórter coloca suas impressões pessoais. E em terceira pessoa, ele só apenas dá uma opinião, mas não põe a impressão pessoal dele. Tá? Linguagem formal sempre, texto assinado pelo autor. Nós vimos tudo isso sobre a reportagem. E vimos infográficos, que já é um texto, gênero textual, que a gente viu um novo, que é do tipo de texto expositivo, que só expõe sobre determinado assunto, tá? O infográfico é a característica de expor sobre assuntos relacionados a curiosidades, assuntos curiosos, né? E vai unir linguagem verbal e não verbal. E uma outra característica do infográfico é a questão da leitura, que a gente pode ler diversas direções e a gente vai conseguir fazer um entendimento do texto. Tá? Características do infográfico: linguagem verbal e não verbal, exposição de um assunto, apresentação de título, linha fina, texto escrito e imagens. Tá? Título, linha fina, bem característica dos textos jornalísticos. Gênero textual infográfico também é um texto criado pelo jornalismo. Tá? Os textos de linguagem verbal são curtos e existem diversos caminhos para a leitura. Vamos seguindo aqui que a gente viu ainda nesse bimestre. Nós vimos estratégias argumentativas que ajudam a dar credibilidade à reportagem, né, que é o fato da comprovação daquilo que o repórter está falando. E quais são as estratégias que nós vimos? Estratégia de comprovação, tá? Quando o repórter apresenta dados estatísticos, pesquisas e estudos que servem como provas concretas do assunto que ele está abordando. Então, comprovação, dados estatísticos, pesquisas e estudos. Exemplificação é outra estratégia argumentativa. Quando é possível utilizar exemplos noticiados e muito bem conhecidos para comprovar aquilo que o repórter está falando, tá? Então, comprovação, dados estatísticos, pesquisas e estudos para servir de prova concreta e, quando é possível, exemplificar com fatos noticiados e muito conhecidos para comprovar aquilo que o repórter está falando. Então, as duas primeiras estratégias argumentativas que a gente viu. Nós vimos também, como estratégia argumentativa, quando o repórter faz uma citação. Ele cita pessoas consagradas ou especialistas que pensam de forma parecida com você. Ou seja, ele traz uma autoridade do assunto que ele está falando, tá? Então, citação, causa e consequência. Quando ele vai apontar a causa, né? O que motiva o que ele está abordando e a consequência gerada do que ele está abordando. Então, esses são os argumentos de causa e consequência. Seguindo aí, nós vamos ver as duas últimas. O contraste, quando a estratégia dele é construir a partir da oposição entre dois lados do mesmo fato. Por exemplo, ele está dizendo aqui sobre jogar lixo na rua. Aí ele vem argumentando que as pessoas devem trazer sacola, devem fazer separação de lixo reciclável ou não na sua casa.
Aí ele pode trazer um outro argumento de pessoas falando que isso gera polêmica em algumas pessoas. Isso seria o contraste. Ele faz ou traz uma outra possibilidade de pensamento, tá? Essa é a ideia do contraste. E a alusão histórica, quando ele vai se remeter ao passado, à história, a fatos históricos muito conhecidos para comprovar o que ele está falando, tá? Então, as estratégias argumentativas são as comprovações que o repórter se apropriam para comprovar o que ele está falando. Isso transfere credibilidade à reportagem, para que as pessoas comecem a acreditar no repórter, na reportagem em si, no texto escrito. Tá? Que nós vimos também nesse bimestre. Pontuação das orações coordenadas. Né? Pontuando as ideias coordenadas no texto, nós vimos a relação de ideia coordenada com oração coordenada. A gente está estudando como unir as orações coordenadas, agora como pontuar com vírgula essas orações coordenadas. As assindéticas, aquela que não tem conjunção, a regra diz que a gente tem que separar com vírgula.